Começando mais um podcast cultural, um podcast que é quase igual aos outros, só que tem imagem e tem conteúdo. E o conteúdo de hoje é apaixonante. Hoje nós vamos falar sobre rádio. Eu sou Edson Tavares e eu estou com Abílio José. Quem é Abílio José? Oi Edson, muito obrigado pelo convite. Abílio José é um cidadão paraibano, nordestino, sertanejo. Eu sou natural de Conceição, nasci no dia 28 de março de 1966, completei 56 anos agora, recente, essa semana. E meu pai era policial militar, foi destacar em Conceição, conheceu minha mãe e lá eu fui gerado. Então eu nasci em Conceição. Com apenas 1 ano de idade, meu pai foi transferido para o comando de Campina Grande e aí ele trouxe a família, trouxe a esposa e o filho. E eu me considero campinense, eu já sou cidadão campinense, eu recebi um título em 2007 de cidadão campinense. E assim, Campina Grande é a minha cidade, Campina Grande é a minha paixão. Eu costumo dizer que eu nasci em Conceição, mas eu me transformei em Abílio José em Campina Grande. Conceição é mãe de José Abílio, que é o meu nome de batismo. Campina Grande é mãe de Abílio José. Muito bem, nasceu em Conceição para ser conterrâneo de Elba, né? Aí às vezes quando eu vou lá tem uma placa, um arco na entrada da cidade que tem assim, Conceição, aqui nasceu Elba Ramalho. Aí eu falo para os meninos, mandar tirar essa placa aí, vou botar Conceição até aqui nasceu Abílio José. Mas aí é brincadeira, a Elba foi criada com minha mãe, né? Brincavam juntas lá e foram contemporâneas lá na cidade antes de Elba sair para fazer a vida dela como artista. E como é que chega o rádio na sua vida e você chega no rádio? É interessante, desde criança, adolescente, 13, 14 anos, eu já escutava muito rádio. As minhas brincadeiras eram com rádio. Eu conseguia rádios antigos, gravadores antigos da época. E até mesmo quando a gente ia jogar bola, eu lembro que lá no colégio, eu estudei toda a vida em rede pública, rede estadual, e no colégio tinha jogo no final de tarde e eu ficava narrando num gravador. E depois a gente ouvia aquela narração daquele jogo, né? Não tinha imagem, era só áudio, mas era bem interessante. E aí eu ainda uma idade muito garoto, 15 anos, 16 anos, eu fazia tudo que eu fazia era com rádio, eu brincava com rádio. Até que com 18 anos incompletos, eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Não em rádio, passei por farmácia, por escritório, que na época chamava de contínuo. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E eu lembro que uma vez eu soube que estavam, no meu trabalho, eu tomei conhecimento que na Rádio Borborema iria haver um teste para locutores. E eu me inscrevi para fazer, e lá outros companheiros que hoje ainda atuam em rádio também fizeram esse mesmo teste. E para minha surpresa, com pouco tempo, menos de um mês, ligaram para minha casa, na época Guilherme Diniz, que era o sonoplasta responsável, pedindo para eu comparecer lá na TV, lá na rádio, e eu fui, e eles disseram que eu ia ficar em fase de treinamento, porque a emissora estava precisando de alguns comunicadores e principalmente de repórteres. Nesse período eu estava terminando o estudo do científico, naquele tempo chamava científico, que era o 3º ano de científico. E daí eu aproveitei e fiz vestibular para comunicação. Então eu fiquei aproximadamente uns 6 meses apenas no estúdio da rádio, acompanhando os locutores, os apresentadores, os comunicadores, que na realidade eram grandes professores da época. Porque eu posso citar aqui muito rápido nomes como Gilson Souto Maior, Geraldo Batista, Evandro Barros, Humberto de Campos, Joselito Lucena, Edivaldo Gouveia, Marilda Manhães, Joaci Oliveira, são nomes que marcaram época no rádio de Campina. E eu estava ali naquela escola acompanhando. Carlos Alberto, que eu me lembro muito de Carlos apresentava um programa chamado Show da Tarde. Eu fiquei 6 meses dentro do estúdio acompanhando, sem falar nada, e depois Carlos foi para a reportagem e eu passei a fazer o programa Show da Tarde durante 10 anos na Rádio Borborema. Era uma rádio
AM, mas era a rádio que comandava a cidade, né? A extinta Rádio Borborema, que infelizmente acabaram com a emissora, uma marca na história de Campina Grande. E daí eu passei um bom tempo lá na rádio, fazendo programas, fazendo reportagens também. Nós temos aqui um trio de emissoras AM, né? E eu vou ter que fazer uma comparação, porque eu não posso fugir disso. Eu sou de Caruaru, então eu conheço muito bem o rádio de Caruaru. E o que eu achei interessante é que as duas grandes cidades do interior do Nordeste, Caruaru e Campina Grande, praticamente juntas surgiram o rádio, né? Sendo que Campina Grande surgiu antes. As três emissoras AM que surgiram em Campina Grande surgiram antes da primeira emissora de rádio de Caruaru. Sim. E a Rádio Cariri foi a primeira, né? E depois a questão da Rádio Borborema, dos diários associados e finalmente a Rádio Caturité. Aí eu queria que você fizesse uma espécie de balanço do rádio AM de Campina Grande nesses três espaços. No espaço da pioneira, Cariri, no espaço de uma emissora ligada aos diários associados e na Caturité, que é uma coisa que eu não sei, vou perguntar agora, se sempre foi ligada à igreja. Assim, eu tenho um conhecimento também com as emissoras de rádio de Caruaru. Eu fui, durante muito tempo, parceiro de companheiros lá da Difusora, que é uma rádio que tem um grande privilégio, um grande prestígio na cidade de Caruaru. A Rádio Borborema, ela foi fundada no dia 8 de dezembro de 1949 por Assis Chateaubriand, que era o grande detentor do poder do condomínio associado, diários e emissoras associados em todo o Brasil. Assis começou a criar emissoras de televisão, comprou um jornal muito pequeno no Rio de Janeiro, e essa história todo mundo já sabe, e aí ele passou a ser o grande nome da comunicação no Brasil. Era paraibano, aqui de Umbuzeiro, e tinha como Campina Grande uma referência econômica. Quando a Rádio Cariri surgiu, ela não surgiu sendo aquela rádio um destaque na cidade, não chamava tanta atenção. Chamava pelo o tempo, naquele período poucas pessoas tinham televisão em casa, era uma coisa muito, muito restrita, uma televisão no lar. E aí, quando Assis Chateaubriand veio para fundar a Rádio Borborema, eu já li inclusive sobre isso, que ele disse: eu vou fundar uma emissora de rádio no Nordeste, e olha que já tinha a PRA8, que era a Rádio Clube de Pernambuco, né? E outras emissoras pelo Brasil, Minas Gerais, por exemplo. Mas ele veio com o intuito de fazer uma grande emissora de rádio em Campina. É tanto que ele trouxe os nomes mais famosos do rádio do Nordeste para Campina, como Hilton Mota, que durante muito tempo, eu trabalhei com o Hilton, inclusive. A Rádio Borborema, ela foi o grande marco em se tratando de emissora de rádio em Campina. Na época nem se imaginava o que era uma frequência modulada, né? Então tinha as ondas curtas, que você sintonizava a rádio em outros países e tal. E ele veio para fazer a Rádio Borborema como sendo a menina dos olhos dele, como ele fez a TV Borborema, criou a TV Borborema, foi a primeira emissora de televisão do interior do Nordeste. E a Rádio Borborema foi assim o grande destaque em cima de todas as emissoras enquanto ela existiu, enquanto ela teve vida, mesmo nos últimos anos em que ela sofreu muito com o desgaste dos associados, a divisão dos integrantes, a questão financeira, mas ainda era uma grande referência. E a Rádio Caturité, ela é uma rádio da igreja. O pessoal costuma dizer que não, e a gente respeita, mas é uma rádio que tem um vínculo com a diocese. É tanto que, e eu nem posso falar por isso, pela própria emissora, mas assim, só uma informação. O bispo de plantão da cidade, o bispo que passa a administrar a diocese, ele administra a Rádio Caturité, ele passa a ser superintendente da Rádio Caturité. Se o bispo atual deixar a rádio hoje e um outro bispo assumir, esse bispo que assume, ele passa a comandar os destinos da Rádio Caturité. É uma emissora fantástica, eu passei quase uns 8 anos lá, muito boa rádio, tem uma qualidade de programação muito boa, tem um respeito muito grande aos ouvintes, um padrão de comunicação muito bom.
a Rádio Caturité, mas ela sempre foi ligada à diocese, sempre foi ligada à Igreja Católica. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre alguns nomes do rádio de Campina Grande que também passaram por Caruaru. E eu estou conversando com Abílio José aqui no Podcast Cultural. O nosso podcast cultural, desta vez já conversando sobre rádio com Abílio José. E eu queria falar sobre alguns nomes de locutores que são comuns ao rádio de Caruaru e de Campina Grande. Não sei se você os conhece e o que você poderia contribuir nesse sentido de falar um pouco sobre eles. MacDowell Holanda, que esteve na Rádio Caturité e fez carreira em Caruaru durante muito tempo. Joaci Oliveira, que passou um ano e pouco em Caruaru também. Esses dois, a princípio. O primeiro não foi do meu tempo. Quando eu entrei em rádio, ele já tinha passado na rádio, já tinha passado pela Rádio Caturité. O segundo, Joaci Oliveira, foi meu companheiro de rádio na Rádio Borborema. Ele fazia um programa à noite chamado Forró do Cabeção, que ele já tinha vindo da Rádio Caturité e veio para Borborema e fazia um dos melhores programas de rádio que eu já vi um cidadão apresentar, um comunicador. Era Forró do Cabeção. Joaci era diferente. Joaci nasceu para aquilo ali. Ele fazia um forró que, se você ficasse ouvindo uma noite inteira, você queria mais. Eu comparo muito Joaci Oliveira com outra fera do rádio de Campina, que é Marcelão Gonzaga, que é professor também da UEPB e é uma fera do rádio. Quando eu cheguei, Marcelão Gonzaga já estava lá. Então, assim, na época, Joaci estava comigo na Rádio Borborema, depois voltou para Caturité e foi para a rádio, se eu não estou enganado, de Caruaru. Cultura de Caruaru. Cultura do Nordeste. Foi na época que eu saí e fui para Campina FM trabalhar com o seu Hilton, com o Hilton Mota, que foi um dos grandes professores que eu tive durante minha vida de radialista. Era assim, você trabalhava com ele, mas ele 24 horas ele lhe ensinava. Mesmo você acertando ou errando, ele estava ali, olha, não é assim, é por aqui e tal. Então, foi um grande professor que eu tive. Joaci foi daqui de Campina, o que eu lembro que foi trabalhar em Caruaru, na cultura de Caruaru. Na cultura do Nordeste, em Caruaru, também teve um cara que eu conheci ouvindo rádio lá em Pernambuco e ouvindo os programas dele, sim, que era o Clóvis de Mello. Sim, né? Sim, pela Caturité. Pela Caturité, excelente, forrozeiro, inclusive cordelista também. Né? E o Célio Magno também veio de Caruaru, passou algum tempo aqui. Foi muito rápido a passagem de Célio aqui. Clóvis de Mello, ele fazia um programa chamado Forró da Tábua Lascada, que era na Rádio Caturité. Felizmente, Clóvis morreu de um acidente de carro, ele foi atropelado no centro de Campina Grande. Quando o rádio AM, a amplitude modulada, ele tinha essa grande vantagem que permitia que você pudesse ouvir uma rádio com uma potência boa em qualquer região de 2, 3 mil quilômetros da sede da emissora. Hoje não tem mais isso com a FM, é mais complicado, o pessoal vai mais pela internet, aplicativo e tal. Mas Clóvis, ele fez durante muito tempo, ele fez Dramas da Cidade, que era um programa policial, às 11h30 da manhã. Quando eu entrei em rádio, ele ainda fazia esse programa. E logo em seguida, na tarde do sábado, ele fazia Forró da Tábua Lascada, que era uma audiência fantástica aqui na cidade. Clóvis deixou uma história muito bonita em Campina. E é claro que, vou pegar esse gancho, sim, do rádio AM, que se espalha por aí, né? E o rádio AM foi obrigado, por lei, a ceder espaço, né, para o FM através da migração. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você sentiu esse momento de migração, esse momento de final de AM e transformação em FM. Eu digo sempre que eu fui um privilegiado. Deus me deu o grande privilégio, a oportunidade de ver a passagem do século, né, a passagem do milênio, e ver e sentir na pele uma das maiores mudanças que a comunicação
teve durante esses últimos 50 anos. A morte do rádio AM foi como, para mim, e eu já fui criticado quando, uma certa vez eu falei isso em algumas entrevistas, um crime na comunicação. Porque existe tanta tecnologia, deveriam ter encontrado uma outra fórmula de liberar essa banda, que isso é uma banda que a gente está lá no espaço, a gente não percebe, mas é uma frequência, né, que está solta, e eles utilizam isso, que agora estão utilizando para outro tipo de aplicativo, outro tipo de tecnologia, que era o rádio, que era a amplitude modulada. E aí mataram o rádio AM. O rádio AM, para mim, ele parece muito com parque de diversão. O rádio AM, ele parece muito com a história que sua avó lhe conta, que seu avô lhe conta, daquele sítio que você vai. Aí o cara fala assim, mas no FM pode ter. Mas não tem. Quando você fala a emissora FM, a primeira coisa que você imagina é que aquela programação já não será mais igual ao rádio AM. Quando eu viajo, que eu vou de carro, eu não escuto música, eu gosto de ouvir rádio. E eu coloco na emissora de rádio que tem o locutor falando. Quando ele anuncia a música, eu boto na outra emissora. Ontem eu fui em João Pessoa e eu coloquei meu carro no AM. E por incrível que pareça, eu estava ouvindo a 850, que é uma rádio de Guarabira, rádio rural. Que eu fui já, inclusive em 89, eu fui diretor de programação lá, passei um ano lá. Então, assim, é outra sensação. Quando eu vou para o sertão, eu vou para o Ceará, eu passo em Cajazeiras e lá tem a rádio difusora de Cajazeiras, AM, é uma explosão de som. Aí você fala assim, mas não tem qualidade. Mas é diferente, eu fui criado daquela forma. Eu via meu pai deitado à noite e na cabeceira da cama ele colocava um rádio e ficava ouvindo a Rádio Globo do Rio, ficava ouvindo a Rádio Borborema de Campina Grande, ficava ouvindo a Rádio Cultura de Caruaru. E o rádio FM não tem mais isso, é uma coisa muito mecânica, você tem que entrar através de um aplicativo. Eu acho, é a minha opinião, essa é a minha opinião, eu acho que assassinaram o rádio AM com essa mudança. Eu acho que assassinaram. Mas você não acha também que isso tem a ver com a questão da idade do ouvinte? Porque veja, eu sou apaixonado por rádio AM, mas você é de 66, eu sou de 63. Quer dizer, mas nós temos quase a mesma idade, 3 anos de diferença é muito pouca. Então, a identificação que temos com o rádio AM e que as pessoas da nossa geração têm é patente. Mas os ouvintes de hoje, o jovem ouvinte de hoje de rádio, ele suportaria a AM? Ele tem essa vinculação histórica, afetiva com a AM que você está falando? Você fez a mesma pergunta que o entrevistado me fez. O problema, sabe o que é? Eu vou lhe responder em poucas palavras. O problema é que a tecnologia está tão rápida, as mudanças do planeta é tão rápida. A gente fala no futuro, não existe mais futuro, o futuro é agora. O 5G está chegando aí de uma forma assustadora. O que você vê hoje em dia, os carros estão saindo agora com Wi-Fi. Eu estava vendo agora o lançamento de uma grande marca internacional que tem montadora aqui no Brasil. Não vem mais com a entrada de pendrive, é Wi-Fi. Então, talvez esse período agora, com o avanço da tecnologia, a modernidade de equipamentos, o rádio AM tivesse dificuldade de sobreviver. Talvez isso acontecesse. Mas assim, eu acho que seria uma forma de manter alguma coisa do passado viva, uma reminiscência que eu e você, nossos pais, nossos avós poderiam sair daquela faixa que hoje existe, uma frequência modulada, e procurar um AM. Eu até, na época, eu dei uma sugestão num evento que eu fui, por que não as rádios migrarem para FM, mas continuarem com o seu canal de AM, onde o público poderia escolher para que canal eu vou, como você tem a telecomunicação. Olha, eu quero a operadora X, então eu vou com a operadora X. Seria uma forma, não sei, eu acho que não era tempo ainda de acabar o rádio AM, não. E as emissoras, né? Porque algumas emissoras acabou a frequência e a rádio também acabou o nome, não teve como, acabou tudo, né? Não teve como migrar uma também, mudança, né? Geral, né? No próximo bloco eu vou falar sobre esse assunto que a Bíblia já
começou agora, que é o rádio em tempos de internet. É 1 minuto só. Chegamos ao terceiro bloco do podcast cultural, podcast que tem tudo que os outros têm, mas esse tem imagem e tem conteúdo também. Eu queria falar agora, Abílio, sobre uma coisa que encantava os ouvintes de rádio, que era a ausência de imagem, né, que despertava a imaginação do ouvinte. O rádio trabalhava com a imaginação do ouvinte e, em função disso, ia longe. Mas nós chegamos ao momento da internet, em que câmeras são colocadas no estúdio da maneira, em alguns momentos, em algumas emissoras, de maneira tosca, porque acham que colocar a câmera no estúdio significa estar interligado com a internet. Mas existem outras que interligam, de fato, as diferentes mídias. A imagem da câmera no estúdio matou a imaginação do ouvinte, né? Eu, quando estava em rádio, eu fiquei em rádio, eu trabalhei em rádio até 2000, até a pandemia. Na pandemia eu passei a fazer programa de casa, na Cariri, e aí vieram os meus afazeres do estúdio, da minha TV, e eu comecei a ver que nesse horário da manhã eu tinha outras coisas para fazer mais importantes do que o rádio, que estavam me dando mais retorno financeiro do que o rádio, e eu me afastei. Mas na época que eu estava, a proposta era, vamos colocar 2 câmeras, a gente faz um programa de 3 horas aqui e as câmeras vão ficar ligadas e quem estiver em casa vai assistindo. Eu fiz algumas perguntas. Primeiro, durante o intervalo, que é a hora que nós tomamos água, levantamos para ir ao banheiro, atendemos o aparelho celular ou ficamos no WhatsApp, essas câmeras vão estar ligadas? Sim. Tá. Ponto 2. Quando eu estiver apresentando o programa, eu vou ler alguma coisa. Antes a gente tinha... E aí, voltando para a Rádio Borborema, o programa era todo redigido. Tinha um produtor que redigia e você lia todas as laudas que ele escrevia. Hoje você faz pelo celular. E aí você diz, estou recebendo aqui um WhatsApp de Edson que está me dizendo isso. A câmera está lá. Quem está ali assistindo, pouco você está dando atenção para quem está ali assistindo. É diferente do jornalismo na televisão, do apresentador da TV que conversa com você na sua casa. E o que é que tem acontecido hoje em dia? Olha a diferença. As pessoas colocam as câmeras nos estúdios, ficam lá. Eu já vi gente limpando nariz, coçando cabeça, tomando água e a câmera está ligada lá. Dizendo palavrão, conversando com outros assuntos que não tem nada a ver com o programa durante o intervalo. Eu não acho legal. Eu prefiro... Ayrton Senna tinha uma frase que dizia assim, se você pretende criar algo, se você vai fazer algo, construir alguma coisa, procure fazer correta do início ao fim. Se você perceber que não vai dar certo, desista. É uma frase que a Ayrton Senna no livro dele tem. Então assim, é melhor você, se for fazer bem feito. Monta as câmeras. Eu nada contra, apesar que eu não colocaria no meu programa de rádio, confesso que eu não colocaria, mas monta as câmeras, no intervalo coloca uma marca do seu programa lá, um carteladozinho com a marca do seu programa, vamos ao intervalo, conversa com quem está ali assistindo. Se você está vendo no YouTube que tem 10 pessoas ali assistindo, conversa com quem está ali vendo, você está conversando, você está dando atenção a ele. As pessoas fazem uma coisa bem interessante hoje. Tem uma pesquisa que diz que existem 2 meios de comunicação, 2 plataformas de comunicação que a gente é ligado direto. É a TV e o celular. E que 82% da população assiste televisão vendo celular. 35% da população liga a TV, fica ouvindo, como se estivesse ouvindo rádio e fazendo alguma coisa dentro de casa. Lavando prato, passando pano e tal. Então, a plataforma de comunicação, ela hoje em dia, ela é muito plural. Então, você tem telefone, você tem smartphone, você tem tablet, enfim, e a televisão. Então, o rádio, ele tem que se apropriar dessa vantagem que a internet, que a tecnologia lhe dá, para que quem esteja apresentando qualquer programa de rádio também divida aquela atenção com o áudio que ele está mandando através da frequência modulada, através do transmissor da emissora e com a comunicação com quem está ali vendo. Tem coisa pior do que você conversar
40 minutos e eu não olhar para você, televisão é do mesmo jeito. Então, eu acho que é tentar organizar isso. Tem muita coisa ainda errada com esse estilo de comunicação. Misturar rádio com plataformas digitais, YouTube, Facebook, internet, pode acontecer, desde que seja bem feito. Você acha que corre-se o perigo de a internet engolir o rádio? Não. Eu não sou profeta, nem tão pouco visionário, já diz Flávio José. Mas o diário desse mundo está na cara. Nós vamos, eu e você, vamos ver pouco ainda. Mas essa galera que está começando agora, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, eles vão se assustar com o formato de comunicação que vai estar acontecendo nesse planeta. São coisas que a gente não tem, eu pelo menos eu acompanho muito, eu leio muito, eu vejo muita coisa na internet, mas assim, o rádio ele vai sempre se manter na comunicação, que o rádio é aquela comunicação instantânea. Todo mundo dá uma informação, a internet dá uma informação, a televisão dá uma informação, mas você de manhã você liga o rádio para ouvir um jornal. Você já sabe de tudo que aconteceu durante a noite. Então, houve uma tragédia em Campina Grande, houve uma tragédia no Brasil, mas de manhã você liga um rádio que você gosta, o programa que você gosta, e você vai ouvir a mesma notícia com aquele locutor que você é fã dele. Então, sempre vai acontecer a presença do rádio em diversas plataformas, com outra forma de transmissão, mas o rádio que a gente conhece, porque eu comparo o rádio com o motor de carro. E você vai me entender. O carro, desde os seus primórdios, desde o primeiro carro que foi lançado no início dos anos 1900, se não estou enganado, 1900, 1893 mais ou menos, o veículo a combustão, o motor dele, até hoje, por mais moderno que seja uma Ferrari, a tecnologia dela, de todo equipamento, de tudo que ela tenha, de Wi-Fi, de equipamento eletrônico, mas o carro só roda se o motor a combustão funcionar. Então, o rádio ele vai ser a mesma coisa. Lá nos primórdios, quando começou a comunicação através de um microfone, que você falava e o cara ouvia e tal, ele vai continuar. Só que ele vai se expandir por outros meios, por outras plataformas, por outros sistemas. Mas o rádio em si, a comunicação do homem, ela é a coisa mais importante para um ser humano. E ele utiliza isso para expandir através de faixas que ele consegue chegar em milhares e milhares de pessoas, de várias formas. Mas o rádio vai ser sempre, talvez não o primeiro, mas ele vai estar no meio disso tudo. Se ele não tiver, não vai ter comunicação. Foi mais fácil, ou eu não diria mais fácil, mas atravessar essa pandemia com a ajuda do rádio? Qual a força que teve o rádio, a contribuição que teve o rádio para esse momento de pandemia? Olha, durante a pandemia, eu acompanhei muito as informações através das emissoras de rádio que eu escuto no aparelho celular, que a gente não tem mais. Infelizmente, eu vou dar uma dica aqui para quem gosta de aparelho de rádio. Comprem o rádio que você vê. Se você chegar numa loja de produtos antigos, compra, bota lá se você gosta de rádio assim como eu gosto. Compra rádio, guarda na sua casa, porque vai desaparecer um equipamento chamado rádio. A comunicação na rádio, na emissora, ela vai continuar. Mas o receptor que você vai ter, você vai ouvir em outros equipamentos. Então alguém vai dizer, rapaz, eu tenho um rádio lá na minha casa. Aí seu neto vai dizer, e o que é um rádio? Aí você vai ter que mostrar para ele o que é um rádio. O rádio da década de 40, de 50, de 60, de 80, foi um grande sucesso da época de 80. E aí, voltando à sua pergunta, eu acompanhei muito pelas emissoras de rádio todas essas informações da pandemia. Eu acho que o rádio ajudou muito nas orientações. Em alguns casos, com pessoas que estavam... Porque houve um problema muito sério nessa pandemia, não só aqui no Brasil, mas aí a gente tem exemplo de outros países também. A política começou a fazer parte também dessa pandemia. Então, infelizmente, alguns comunicadores que tinham apreço, ou que tinham raiva, ou que não gostavam de fulano ou cicrano, ou A ou B, então essas pessoas começaram a denigrir, começaram a julgar, e daí veio
o rádio começou a atrapalhar em alguns casos. Mas em termos de informação, de quem estava dando informação correta, tentando ajudar, o rádio sempre vai ser dessa forma. Na própria guerra, nas guerras, a Segunda Guerra Mundial, o repórter Écio tem esse vídeo, inclusive, no dia que acabou a guerra. Ele foi lá e deu a notícia, e foi o rádio que deu a notícia. Então, assim, o rádio sempre vai estar presente na vida das pessoas, desde que seja feito com pessoas responsáveis, com pessoas que tenham compromisso com a verdade, com o ouvinte. Infelizmente, o nosso tempo moderno, como dizia Lulu Santos, está abrindo as portas para um produto chamado fake news, que é o que está acabando com a comunicação, não só do rádio, mas em todas as plataformas. A gente tem que ter muito cuidado, o rádio continua sendo fiel com as pessoas que sabem utilizar o rádio. Eu tenho um programa na Rádio Cidade em Caruaru, e nesse programa tem um quadro em que eu entrevisto os radialistas de Caruaru, né? É o quadro Eternas Ondas. E sempre que termina a entrevista, eu ofereço de presente o meu rádio, o nosso rádio. Esse rádio aqui, esse box, que, aliás, tem aqui a figura de um rádio, que foi o rádio em que eu aprendi a escutar rádio, o rádio do meu pai. Aqui, aí passava a emissora, aí passava grave e agudo, e aqui levava o choque. Eu lembro que lá em casa tinha um rádio que o último, o papai dizia, não pegue no último botão não, que dá choque. Eu ainda tenho esse rádio lá em casa. Eu levei muito choque no rádio do meu pai. Chão grandão de madeira. Mas era isso aqui. E aí eu escrevi a história do rádio AM de Caruaru, através da história dos locutores. Eu contei a vida de 272 locutores que fizeram o rádio AM de Caruaru. Que show! E como eu ofereço a todos os meus entrevistados lá do programa Eternas Ondas, eu vou também te oferecer o nosso muito obrigado. Amplitude modulada. Que legal, muito obrigado, viu? Show de bola, parabéns. Está autografado já? Vai ser autografado. Você vai autografado. E é isso, o podcast cultural fica por aqui, agradecendo a Billy José por ter nos contado tantas histórias interessantes e falado do que pensa sobre o rádio de Campina Grande e da região. É isso aí. Obrigado.